A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do livro Governança e Planejamento de TI, Tecnologia da Informação, com o diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Maranhão, Paulo Rocha. Querido amigo Paulo Rocha, é um prazer recebê-lo aqui no programa Direito no Ar da Rádio Timbira, que é uma parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e também com o Instituto Mérito. Como é a primeira vez que nós lhe recebemos neste programa, o Direito no Ar, embora eu já tenha lhe entrevistado em outros programas, seria interessante para os teleouvintes da Timbira conhecerem um pouco da pessoa do Paulo Rocha, né? Como que você chegou a diretor de tecnologia de informação do Tribunal de Justiça do Maranhão, que é um cargo extremamente importante e que não é a primeira vez que você ocupa. Mudam os presidentes, mas você permanece, o que é sinal de que você tem feito um trabalho sério, competente, dedicado, atualizado. Então, como é que é isso, Paulo? Como é que alguém se torna diretor de TI de um tribunal? Muito obrigado, meu caro amigo Heraldo, estou muito feliz de estar aqui com você, é sempre um prazer conversar. Bom, eu cheguei no tribunal em 2006, através de concurso público, fui aprovado e assumi, e iniciei então minha carreira no judiciário. Antes eu vim da iniciativa privada, trabalhei 10 anos na Companhia Vale do Rio Doce, na área de tecnologia da informação, e depois resolvi ir para a iniciativa pública, né? E entrei em 2006, em 2010 já tinha eu algum tempo de tribunal. Fui, então, convidado pelo embargador Jamil de Miranda Gedeu Neto para assumir o cargo pela primeira vez de diretor de informática e automação. E aí começa esse meu trabalho, né, de gestão da área de TI no tribunal. Fui diretor na gestão dele, do desembargador Jamil, depois o desembargador Antônio Guerreiro Júnior, que o sucedeu, me convidou a permanecer no cargo. Depois saí, fui trabalhar com a desembargadora Nelma Sarney, na corregedoria, nos anos de 2014, 2015, e então retorno ao tribunal, à diretoria de informática do tribunal, na gestão do desembargador Cleones Cunha, em 2016, permanecendo na gestão do desembargador José Joaquim, que o sucedeu, em 2018, 2019, e também na gestão do desembargador Lorival Cerejo, gestão essa que está ainda em curso e que me sinto muito honrado em participar no cargo de diretor de informática. Então, foi assim que começou a minha história na área de gestão, e estamos aqui tentando dar uma contribuição no serviço público para melhorar os serviços de tecnologia da informação do judiciário, né? Trabalhei também 17 anos na docência, com muito orgulho. Fui professor da Universidade Selma durante 17 anos, o que me permitiu
adquirir também muita experiência e conhecer muitas pessoas, enfim, e cresceu muito em termos de conhecimento e experiência, fazer parte daquela instituição. Então, o nosso trabalho aqui tem sido esse, de tentar levar à frente a tecnologia da informação no judiciário para facilitar a vida de servidores e magistrados e, consequentemente, permitir que esses atores, né, possam produzir mais e mais decisões judiciais que venham a pacificar a sociedade, que é a grande missão do judiciário. Perfeito. Paulo, nós acabamos de eleger, né, uma nova diretoria para o Tribunal de Justiça no biênio 2022-2023. Né? O desembargador Paulo Velten, que era o corregedor, assume aí a diretoria, a presidência do tribunal. Não sei se ele já anunciou quem serão os seus diretores, se você já foi convidado a continuar, como é que estaria isso? Não, o desembargador Paulo Velten foi eleito agora, há pouco tempo, né? Algumas semanas atrás, e, claro, como todo presidente, vai montar a sua equipe dentro das diretrizes que ele estabelecer como necessárias. Não sabemos ainda como será essa equipe, isso aí só cabe a ele decidir, né? Mas tenho certeza que quem for escolhido, as pessoas que foram escolhidas para estar à frente dos diversos setores, serão pessoas engajadas, porque ele é um magistrado que tem perfil de bastante realizações, então seguramente ele vai montar uma equipe que possa levar adiante o trabalho do judiciário. Maravilha. Paulo, você já escreveu mais de um livro, e o mais recente agora, que está saindo do prelo, é o que é objeto da nossa conversa hoje, que é o livro Governança e Planejamento de Tecnologia de Informação. O que seria exatamente isso, Paulo? Então, Heraldo, o que acontece? A tecnologia ela tem assumido um papel cada vez mais relevante nas organizações, né? Especialmente nesses últimos anos da pandemia, onde você teve uma série de serviços que migraram do mundo físico para o mundo virtual, né? Coisas como videoconferência, processo eletrônico, enfim, tudo está se tornando eletrônico, tudo está sendo virtualizado. Então, a tecnologia ela vai adquirindo uma importância muito grande. De sorte que as organizações, sejam públicas, sejam privadas, elas estão informatizando todos os seus setores, todos os seus processos, etc. Tá? Então, é necessário que você tenha um controle eficaz sobre a tecnologia, que você possa estabelecer aquilo que a tecnologia pode te oferecer, que você controle os gastos, porque em todas as organizações os gastos com TI eles têm se tornado cada vez maiores, mas gastar muito não quer dizer gastar bem, né? A gente pode desperdiçar muito dinheiro achando que está gastando muito bem e não está. Então, a governança ela é um conjunto um sistema, né, de normas, de regras, que vem apoiar isso, estabelecer diretrizes, estabelecer controles para garantir que a organização ela siga num caminho que seja efetivo no atingimento das suas metas, tá? Então, a TI hoje, ela demanda isso, especialmente na área pública, onde a gente sabe que os orçamentos são cada vez mais restritos e você tem que gastar cada vez melhor, não é verdade? Então, a governança de TI, que é um subconjunto da governança corporativa, ela entra atuando nesse aspecto de permitir aos gestores, aos presidentes, aos diretores, ter um maior controle da área de TI, dos investimentos, estabelecer diretrizes e metas para garantir que a TI vai ajudar a organização a atingir os seus objetivos. Tá? E é nesse contexto que a governança de TI se estabelece. Perfeito. Paulo, daria para fazer um paralelo entre a governança em TI com aquilo que os juízes são obrigados a fazer hoje nas suas unidades jurisdicionais? Em que sentido?
O juiz hoje ele é exigido tanto sob o ponto de vista jurisdicional, ele continua tendo que julgar e julgar bem, mas ele é muito exigido hoje também em termos de governança. Ele tem que saber administrar bem a sua área, a sua vara, o seu órgão jurisdicional. Você, que a princípio deveria se preocupar só com a tecnologia da informação, que já é muito, ainda tem que ser também um bom administrador, né? Tem que entender também de administração. Seria esse um paralelo? Sim, o magistrado, ele é um gestor também. Além de ser um julgador, né, ele é um gestor, porque ele tem a unidade dele para gerir a vara, o juizado, um gabinete, se nós estamos falando do tribunal, né? Então, o magistrado, ele é também um gestor. E a gente verifica que a magistratura também está desperta para isso, e tem procurado estudar e aplicar esses conhecimentos de gestão para que ele possa gerenciar melhor a sua unidade e, consequentemente, produzir mais. Esse é o grande desafio do judiciário atualmente, porque, como eu disse, os orçamentos eles não são infinitos, eles são fruto de arrecadação de impostos, né? Então, o objetivo hoje das organizações é utilizar cada vez melhor os seus recursos e produzir mais com os recursos que tem, né? Os recursos humanos, os recursos materiais, e nesse contexto a gestão ela é ferramenta fundamental para permitir essa otimização dos processos. O detalhe é que você, além de se preocupar com a tua atividade fim, que é a tecnologia da informação, tem que te preocupar com a gestão do teu setor, da tua diretoria, da tua área, mas também tem que criar ferramentas para que os outros possam gerir as suas áreas. Parece que o teu trabalho é um pouco maior, ou é só uma impressão, Paulo? Então, de fato, a área de TI ela tem sido muito demandada ao longo dos últimos anos. Pra você ter uma ideia, em 2010, quando a gente começou a implementar certos controles, indicadores, nós atendíamos aí 10 mil solicitações por ano, né? Pessoas que demandam a área de TI para o que for. No ano de 2021, nós fechamos com 91 mil solicitações. Então, é um crescimento expressivo, né? Que demonstra como que a TI tem sido cada vez mais utilizada por todos os setores. E a gente, então, busca oferecer os serviços que o judiciário precisa, sistemas na área judicial, sistemas na área administrativa, acesso à internet, segurança da informação, que hoje é algo imprescindível, né? Nenhuma organização pode imaginar se conectar à internet sem segurança da informação. A gente tem inúmeros casos de instituições públicas ou privadas que sofreram ataques e prejuízos por conta de invasões, né, de cybercriminosos. Então, é um dos pontos hoje de maior investimento é a segurança da informação. E tudo isso, claro, a área de TI tem que se preocupar, né, com armazenamento de dados, com segurança da informação, com prover links que permitam o uso, com prover sistemas. É uma panaceia de soluções que precisam funcionar todas juntas para produzir o efeito desejado. Só de falar do trabalho já cansa a gente, imagina fazer no dia a dia. Paulo, já que você falou que uma das preocupações, talvez, se não a mais importante, mas uma das mais importantes é a segurança da informação, não me cabe deixar de fazer uma pergunta que tem muito a ver com isso, com segurança da informação, já que você acaba atuando também nesse momento, no momento das eleições. Muito se tem discutido sobre a segurança ou não das urnas eletrônicas, e geralmente quem opina sobre isso ou são pessoas que não entendem nada do assunto, ou são pessoas que entendem apenas da parte jurisdicional. Mas eu não me lembro de ter visto ninguém da área de TI falando sobre o assunto. Qual é a sua sensação, qual é a sua impressão sobre isso, Paulo? Olha, eu não conheço profundamente os sistemas que compõem as urnas eletrônicas, mas eu tenho convicção de que os colegas que trabalham na área de tecnologia da informação no Tribunal Superior Eleitoral, e eu conheço alguns, né, a gente se relaciona, são pessoas muito competentes, muito dedicadas, são pessoas muito preocupadas com essas questões de segurança. Então, todos eles trabalham arduamente, dia e noite,
para que tudo seja seguro. E então eu penso e vejo esse esforço deles e acredito no trabalho que eles fazem, que é um trabalho realmente de muita dedicação e competência. Temos excelentes profissionais de tecnologia da informação na justiça eleitoral, excelentes. Maravilha. Bom, vamos voltar a falar agora sobre o seu livro, Governança e Planejamento de TI. Imagino eu que a inspiração foi tudo isso que você acabou colocando, essa sua experiência como gestor da área no tribunal, essas preocupações todas que você tem que ter como gestor da área. Mas quanto tempo exatamente levou para escrever o livro, Paulo? Olha, esse livro, eu fiz um curso, né? Eu concluí um MBA em Governança e Gerenciamento de Tecnologia de Informação no final de 2019, pela Universidade Norte do Paraná. E, a partir daí, eu achei interessante a ideia de aprofundar os estudos nessa área e escrever um livro. Então, eu comecei a escrever esse livro em 2020. E concluí ele agora no final de 2021. Então, foram 2 anos de muita pesquisa, leitura, de muita bibliografia, correções, enfim. Dá muito trabalho escrever um livro, né? As pessoas, às vezes, pensam que a gente senta na frente do computador e escreve, e daí, a algumas horas, o livro está pronto. Não, mas não é assim que funciona. Foram 2 anos de muito trabalho até o livro ficar pronto. Bom, é um livro daqueles que se torna uma referência, mas é um livro permanente, ou é um livro daqueles que você vai ter que estar fazendo constantes atualizações, Paulo? Então, as duas coisas, porque no livro eu trato de questões que são essenciais, que são da essência da governança e do planejamento, que são 2 coisas muito importantes. No serviço público, a gente ainda não tem uma cultura plena de planejamento tático, né? Porque o planejamento ele se desenvolve em um plano estratégico, tático e operacional. E, por exemplo, eu falo pelo judiciário, que é a minha casa, onde eu trabalho e vivo, a gente já tem uma cultura bastante sólida de planejamento estratégico, bastante sólida mesmo. Mas a gente ainda precisa avançar na questão do planejamento tático, que é planejamento estratégico. Ele diz o seguinte: olha, onde eu quero estar daqui a X tempo, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Basicamente, é isso que o planejamento estratégico te diz. Estabelece as metas. O planejamento tático, ele diz o seguinte: o que eu tenho que fazer para daqui a 4, 5 anos estar nessa posição, ou atingir as metas, né? E nisso a gente ainda precisa avançar bastante nesse quesito. Mas é todo um esforço que tem surgido nos últimos anos no serviço público para tornar isso realidade. Tá? É um esforço muito grande de muitos profissionais envolvidos, servidores, servidoras, falo do judiciário, mas isso também acontece no executivo, no legislativo, tanto no âmbito municipal, estadual, federal. Está todo mundo despertando para a necessidade de você instituir a governança, ou seja, estabelecer sistemas de monitoramento, de controle da sua organização e, ao mesmo tempo, investir muito em planejamento, porque isso permite que você não só atinja os seus objetivos, como faça isso de uma maneira mais econômica possível e utilizando da melhor forma os seus recursos. Então, governança e planejamento têm sido realmente 2 temas que estão se impondo dentro das organizações e especialmente no serviço público. O livro, Paulo, ele já foi lançado ou será lançado quando? O livro ele ainda não foi lançado, né? Eu estou verificando aí como fazer o lançamento. Nesse tempo de pandemia, é tudo um pouco mais complicado, na é verdade, porque a gente já não pode mais fazer aquele lançamento com muita gente presente, tem as regras de distanciamento social. Então, eu estou verificando se vamos fazer um lançamento da maneira convencional, se vai ser online, e onde a gente vai disponibilizar o livro para venda. Mas você sabe que livro, pelo menos aqui no Brasil, a gente que escreve livros, vamos dizer assim, acadêmicos, livros que se destinam ao estudo, o objetivo nosso, na verdade, é distribuir conhecimento, não é ganhar dinheiro, na verdade. Quem ganha dinheiro é a turma que vende mais questões, outro tipo de literatura, né?
a gente quer mesmo distribuir conhecimento, compartilhar conhecimento para que outras pessoas possam praticar aquilo que a gente acha tão importante. Com certeza. É uma sina de professor, né? Não ganha dinheiro dando aula, não ganha dinheiro escrevendo livro. Pois é. Mas deixa um legado, né, Paulo? Deixa um legado, né? Fica para a história. Tá certo. Meu amigo, o formato do livro deve ser só o formato tradicional ou tu pretende lançar ele também eletronicamente? Sim, existe um estudo para lançá-lo no formato eletrônico. Por enquanto ele foi impresso em papel mesmo, né? Mas a gente está estudando uma proposta de lançá-lo no formato eletrônico, até para tornar mais fácil a disseminação dele. Mas a gente ainda não tem data para essa edição eletrônica dele sair. Tá certo. Quando você tiver tudo certo aí, nos avise para a gente divulgar aqui no Direito no Ar, com o maior prazer, e se possível estar presente também. Paulo, vamos abrir espaço para você, porque infelizmente estamos chegando ao final da entrevista, para que você possa fazer as suas considerações finais, falar um pouco mais do livro para despertar o interesse das pessoas, para ficar atentas para quando a obra for lançada. Tá, eu te agradeço, Geraldo. Assim, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, conversando com você. O livro ele é uma contribuição que a gente está dando para o debate em torno da governança e do planejamento de TI, especialmente com foco no serviço público, né? Nas organizações públicas, que é onde eu trabalho agora, onde eu desenvolvo a minha atividade profissional nesse momento. E o objetivo dele é, como eu falei, compartilhar conhecimento, permitir que outros profissionais da área de tecnologia, da informação, possam perceber a importância de aplicar os conceitos e os conhecimentos da governança de TI nas suas organizações, possam conhecer as técnicas de planejamento de TI, o que é um plano estratégico de TI, o que é um plano diretor de tecnologia da informação, para que serve cada um desses documentos, né? Que benefícios eles podem gerar, o que é a governança corporativa, o que a governança corporativa propõe nas organizações, o que é a governança de TI, quais os benefícios que a aplicação da governança de TI pode trazer para uma organização, seja ela pública, seja ela privada. Então, a ideia do livro é a gente compartilhar o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo, porque o conhecimento só tem valor se você pode compartilhá-lo, né? Se você guarda ele só para si, morre com você. Mas se você consegue compartilhar, se você consegue levar as pessoas a oportunidade de que elas também adquiram aquele conhecimento, isso é maravilhoso, isso é muito recompensador. Então, a ideia do livro na verdade, permitir que outras pessoas, profissionais da área de TI, e até quem não é da área de TI, mas quer conhecer, porque a gente procurou escrever numa linguagem bastante acessível, sem termos técnicos, sem nada que se diga assim, só quem é da área de TI é que pode entender o que está escrito aqui. Absolutamente. A ideia foi produzir uma obra que qualquer pessoa, qualquer gestor público pudesse ler e daí retirar conhecimentos para poder fazer o seu trabalho de gestão na área pública. Então, nós esperamos que isso possa ser realmente uma efetiva contribuição para o debate sobre a importância da governança e do planejamento na área de TI. Conversamos com o diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Maranhão, o professor, escritor Paulo Rocha. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290.
@Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. É hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Bom dia, teleouvintes do programa Direito no Ar. Sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito. No Vida Pede Passagem de hoje, o tema é sinalização de trânsito. O capítulo 7 do Código de Trânsito Brasileiro, nos seus 10 artigos, ele vai falar a respeito da sinalização de trânsito. Sinalização de trânsito, esta que tem como objetivo garantir a utilização adequada das vias, bem como possibilitar uma melhor fluidez e também uma maior segurança para os veículos e pedestres que nelas circulam. Então, em virtude disso é que o artigo 80 ele vai dizer que sempre que necessário será colocado ao longo da via a sinalização prevista neste código e em legislação complementar, destinada tão somente a condutores e pedestres. E aí ele vai dizer que é vedada a utilização de qualquer outra. Esse vedada a utilização de qualquer outra parte do princípio da legalidade, que não pode ser colocado uma sinalização de qualquer forma. Por isso que a resolução 160 do CONTRAN, ela vai aprovar o anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, que vai normatizar a sinalização de trânsito e o uso adequado desta sinalização. Então é importante que nós estejamos atentos quanto a estas normas para que nós possamos cumprir da melhor forma possível. Então os sinais de trânsito, eles se classificam em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Então, assim é classificado a sinalização de trânsito. E também ela tem uma ordem de prevalência, onde as ordens do agente de trânsito, ela prevalece sobre as normas de circulação e outros sinais. E aí depois as indicações do semáforo sobre os demais sinais e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, diante de tudo isso, é importante para a nossa segurança nós estarmos observando a ordem de prevalência, conhecendo a classificação da sinalização de trânsito e mesmo quando não houver sinalização de trânsito, que nós estejamos atentos à norma de circulação e conduta, a fim de que possamos garantir um trânsito mais seguro e não gerar acidente. Então, esse é o apelo da SOS Vida pela Paz no Trânsito, que todos nós possamos lutar e preservar um trânsito mais seguro. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas atuais e relevantes. Vamos conferir. Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje nós vamos falar do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão. O nome é grande e o desafio também. O observatório foi criado pelo CNJ para enfrentar, no âmbito da justiça, as consequências de questões como, por exemplo, o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais.
Mas não só isso. Novembro de 2015, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, matou 19 pessoas, contaminou o solo e destruiu a vegetação e rios até o oceano no Espírito Santo. Janeiro de 2019, o estouro da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, também em Minas, tirou a vida de 270 pessoas e voltou a provocar mais um desastre ambiental. Os dois casos, que envolvem a mineradora Vale e causaram indignação mundial, foram o ponto de partida para a criação do Observatório, uma parceria do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. O objetivo inicial era justamente abordar as questões mais relevantes e em seus diversos aspectos. Então, foram incluídos os casos de Brumadinho, o caso de Mariana, que já estava pendente há mais tempo, o caso da Boate Kiss e o caso também da tragédia de Unai, né, do assassinato dos fiscais do trabalho em Unai. E assim, com o tempo, esse observatório, foram sendo acrescentados casos de mais variada porte, como, por exemplo, questões indígenas, né? A gente tem um grupo do trabalho lá no CNJ que apoia o observatório nessa temática relacionada às questões indígenas. A gente tem a vertente das questões raciais, já também com outro grupo, e vão sendo trabalhadas essas questões em subgrupos para que se consiga, em primeiro lugar, a adoção de atos normativos em relação à temática e, em segundo lugar, para que se promova efetivamente o acompanhamento. E o trabalho envolve também casos de desmatamento, obras públicas paralisadas e a pandemia de Covid-19. Mas o episódio de maior sucesso no trabalho do Observatório e de outras instituições públicas é mesmo o de Brumadinho. Imediatamente o observatório se deslocou até Minas Gerais, a gente passou a acompanhar os desdobramentos do rompimento logo no princípio. Então, o Brumadinho a gente conseguiu, justamente porque as instituições de justiça também já estavam com mais experiência, em decorrência da atuação que já tinha começado a correr no caso de Mariana. Então, foram conseguidos acordos muito mais rapidamente do que no caso Mariana. Então, a gente pode, inclusive, é utilizado o exemplo de Brumadinho como exemplo de efetiva atuação, tanto do observatório, mas principalmente da justiça brasileira e das instituições de justiça brasileira. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Ivana Farina, procuradora de Justiça do Ministério Público de Goiás e ex-conselheira do CNJ. Também com Daniela Arbex, jornalista e escritora. E ainda Aline Dutra, psicóloga e coordenadora ou ex-coordenadora da equipe de psicólogos da ONG Na Ação em Brumadinho. Muito obrigado a vocês três pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Ivana. Você, como ex-conselheira do CNJ, Ivana, acompanhou a criação do observatório. Pode nos falar da importância dessa criação e ainda do trabalho desempenhado até agora, por favor. Esse observatório, ele é uma iniciativa conjunta. O ministro Toffoli presidia o CNJ e a doutora Raquel Dodge presidia o CNMP. Diante de alguns casos de alta complexidade, quer seja pelo número de vítimas envolvidas, como foi o caso da Boate Kiss, quer seja pelo dano ambiental ocorrido, como foram os casos de Mariana e Brumadinho, quer seja por uma questão de impunidade a ser enfrentada, como era o caso da chacina de Unai, onde auditores do trabalho foram executados quando investigavam trabalho escravo. Esse observatório escolheu casos para que as diversas instituições, não só o Ministério Público e o Judiciário, mas também OAB, Defensoria, ONGs, pudessem atuar em conjunto e coordenar ações que fossem as melhores ações para que a solução, para que a responsabilização
em tais casos fosse atingida. Então, o observatório começa em 2019, hoje já são outros casos somados a esses iniciais, mas trabalhando com a questão da Boate Kiss, de Brumadinho, Mariana e da chacina de Unai. Daniela, você escreveu um livro especificamente sobre a tragédia de Brumadinho. O que você apurou sobre as causas exatamente daquele acidente? Que tipo de contribuição você pode dar a esse debate? Meu trabalho, como a doutora Ivana falou, é um trabalho de construção da memória coletiva do Brasil. Então, a gente vem, através do jornalismo, construindo essa memória, porque esquecer é negar a história, e não nos cabe esquecer. No caso de Brumadinho, a gente precisava entender as causas reais do rompimento da barragem, as consequências desse rompimento para a vida daquela comunidade afetada. A gente tem, então, o maior desastre humanitário do Brasil, com 270 vidas perdidas. A gente fala 272 porque tinham 2 gestantes que foram soterradas com seus bebês. Então, a conta é de 272 vidas perdidas. E, para isso, a gente precisava, então, fazer um resgate do que aconteceu dentro da mina do Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro de 2019, ao meio-dia, 28 minutos e 24 segundos, quais foram as ações que antecederam aquele dia, né, para que aquele dia acontecesse, e o que aconteceu no pós, que aí também entra um pouquinho do trabalho que a Aline vai falar, que eu conheci o trabalho da ONG na Ação. Uma das coisas que mais me impressionou, além da gente contar essa história pelo olhar das vítimas, dos sobreviventes, dos familiares de vítimas, dos sobreviventes, dos bombeiros, dos médicos legistas, a gente também tentou entender toda a investigação que envolveu esse caso. A gente tem 5 CPIs, a gente tem um trabalho extensíssimo do Ministério Público Estadual de investigação e um trabalho importantíssimo da Polícia Federal. Mas uma das coisas que mais me impressionou nesse levantamento, Guilherme, foi quando eu tive acesso ao Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração, que é o PAI-BM, e esse plano, que é um plano obrigatório para todas as mineradoras do país, elas precisam calcular, num cenário hipotético de ruptura, quais seriam as consequências dessa ruptura. A Vale, 9 meses antes do rompimento da barragem, o PAI-BM aponta que num cenário hipotético de ruptura com alarme, com sirene funcionando, cerca de 200 vidas seriam perdidas e a mancha de lama passaria exatamente por onde passou. Então, ela conseguiu calcular por onde a mancha de lama passaria e quantas pessoas seriam afetadas. Isso me impressiona muito, porque diante de uma informação privilegiada dessa, isso não foi suficiente para que a Vale tomasse a decisão de retirar do caminho da lama, do tsunami de lama, toda a sua área operacional e administrativa. É incrível, você disse 9 meses, é uma gestação de uma tragédia, né? Eu gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre as causas exatamente, mas antes disso, você citou o trabalho da Aline, a questão do atendimento às vítimas. Eu gostaria que ela nos desse a dimensão humana daquela tragédia, nos falasse das reais consequências para a vida de centenas ou milhares de pessoas que sobreviveram, parentes das que morreram ou não, vítimas econômicas, porque aquilo causou um estrago enorme. Então, gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse trabalho. Eu digo que foi um desastre de uma dimensão muito maior do que a gente pode ver pelas mídias, né? Só quem esteve lá, só quem presenciou esse momento e entende um pouco mais sobre essa dimensão. Nós fizemos um acolhimento das pessoas, um acolhimento das famílias. Brumadinho, como um todo, foi atingida, além dos bairros específicos que receberam aí nessa lama e toda essa destruição. Então, o impacto é muito grande, reflete até hoje, né? Então, logo depois, um ano após, tivemos uma pandemia que piorou um pouco mais o quadro de saúde mental de toda a população, né? Nós sabemos disso, recebemos esse impacto também, e essas pessoas já estavam adoecidas
né, estavam em processo de luto, de recuperação desse desastre enorme, em todos os sentidos, e essa recuperação ela é muito um trabalho de formiguinha, porque não é fácil reviver, não é fácil relembrar esses momentos sem que doa, e é esse um pouco do nosso trabalho, né, de levar essa luz que a Ivana falou, levar um pouquinho dessa luz para as famílias, principalmente para as crianças, né, que não entendiam muito bem o que estava acontecendo e até hoje sofrem esse impacto assim diretamente. Ivana, você trabalha no Ministério Público de Goiás, portanto, a sua área de atuação não é afeta ao desastre de Brumadinho, mas eu acho que seria interessante você nos ajudar na análise de que papel se pode esperar do Ministério Público num evento como esse e até do sistema jurídico como um todo. Essas partes têm respondido bem a essas tragédias? O que eu posso dizer especificamente de Brumadinho? Eu posso dizer que, para além daquela atividade lucrativa e irregular de uma empresa, eu tinha diversas famílias com a economia familiar estabelecida ali. Tinham pequenas atividades em turismo, com pequenas pousadas. Nós tínhamos aqueles que utilizavam do rio para dali tirar a pesca e também ter a sua subsistência garantida. Então, essas questões não vão necessariamente encontrar solução no sistema de justiça. Depois, nós falamos das questões sociais. As questões sociais, elas são muito amplas. Elas dizem respeito tanto ao aspecto psicológico, bem aqui colocado pela Aline, quanto à questão da memória, do resgate de toda uma existência. Ali tem famílias que há anos estão estabelecidas naquelas regiões. Então, vão envolver, sim, essas questões, mas também a questão do direito à vida. E aí, o Ministério Público e o Judiciário vão atuar na busca da responsabilização por aquelas mortes. O sistema de justiça, ele tem monitorado muito bem essas ações. E tem uma outra questão gravíssima, que é o terceiro item do observatório, que é a questão ambiental. Todo o mundo está a observar as consequências que a humanidade tem experimentado acerca das violações ao meio ambiente, dos danos ambientais contínuos e permanentes que são feitos, com mineração, com garimpo, com uso indevido do solo, com desmatamento. Então, tudo isso também está na alçada de atuação do Ministério Público, que atua perante a Justiça. Por disposição constitucional, então, nós temos atuado. É o Ministério Público de Minas Gerais, mas também o MP Federal, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal, a Polícia Estadual, os bombeiros atuaram muito, muito. Então, eu respondo que para o Ministério Público e para o sistema de justiça, algumas questões importantes estão em processamento. Eu não posso dizer que as respostas já foram dadas, mas algumas sim. Nós estamos, então, hoje, no observatório, com um painel monitorando todas essas ações ambientais e também as ações que foram aquelas relativas aos homicídios acontecidos. Isso tudo, então, é um processo. E nós pretendemos que o observatório garanta celeridade, garanta a duração razoável do processo para essas respostas. Daniela, há pouco você falava de um relatório da própria Vale que 9 meses antes da tragédia de Brumadinho previa não só o caminho que a lama seguiria, o trajeto da destruição, mas previa, inclusive, um número aproximado de mortos que realmente se aproximou da realidade. Ainda aquém, mais próximo da realidade. A gente pode falar simplesmente em omissão
eles foram denunciados por dolo, e tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Federal. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante de ser discutida aqui em relação ao caminho dessa tragédia anunciada, é que se você ficou impressionado com o fato de que 9 meses antes eles já tinham calculado um número aproximado de mortes, então talvez essa informação ainda impressione mais. Desde 2017, essa barragem dava sinais claros de alerta. Em 2017, a Vale foi informada de que o fator de segurança da barragem, da mina do Córrego do Feijão, estava abaixo do mínimo internacionalmente aceitável. Então, ela foi alertada por especialistas. Em 2018, pasmem, uma planilha interna da mineradora, que foi resgatada na investigação do Ministério Público Estadual, apontou um ranking que chamava Top 10, com as 10 barragens com risco acima do aceitável. Isso é um documento interno da mineradora. E a barragem da mina do Córrego do Feijão estava entre as top 10, com risco de um rompimento naquele momento por erosão. Então, impressiona saber que eles detinham as informações e que essas informações foram mantidas em sigilo e não foram colocadas, não foram compartilhadas com os acionistas, com a sociedade, mas principalmente com os empregados da mineradora. 314 pessoas estavam dentro da mina do Córrego do Feijão quando houve o rompimento da barragem. E um perito da Polícia Federal, ele é muito claro quando ele diz que houve sim um gatilho, que foi a perfuração vertical, que estava sendo realizada naquele dia e alguns dias antes, em cima do maciço. Esse foi o gatilho, mas ele deixa claro que se a barragem estivesse estável, isso não seria suficiente para provocar aquele resultado por liquefação, ou seja, a barragem se desmanchou no ar. Mais grave do que isso, quando o PAI-BM foi feito, a mineradora fez um estudo hipotético a partir de um alerta sonoro, e esse alerta sonoro não aconteceu. Se a gente pensar que as pessoas que estavam no refeitório, elas estavam a apenas 150 metros de distância da portaria da mineradora, que não foi atingida pela lama, a gente imagina que se houvesse um alerta sonoro, mais pessoas teriam se salvado. Aline, do ponto de vista das vítimas, o que já houve de concreto para a reparação dos danos? Olha, Guilherme, muita coisa precisa ser feita. E como eu disse, essa reparação, eu acredito que nunca vai ter o 100% disso. A Ivana trouxe sobre a questão socioeconômica, né, da população. Eu tive diversas famílias que realmente era daquela terra o sustento. Hortas foram arrastadas por essa lama. E pessoas que tinham um poder aquisitivo bom, né, ela não tem mais. E como recuperar isso? Então, tem a parte ambiental, que vendo lá presencialmente, a gente não acredita, não sabe nem como isso vai ser retomado, porque é muito grande a extensão. A Daniela trouxe sobre essa questão, né, que já existia ali algo que já indicava um possível rompimento, atendendo as vítimas, sobreviventes, pessoas que estavam ali, que trabalhavam ali. Esse relato é real, que existia vazamento, então existia sim algo de estranho, que esses trabalhadores já estão preocupados. Então tem aí uma falta de responsabilidade enorme com vidas e com o lugar em si, né? E essa reparação, eu realmente acredito que nunca vai ser 100%, Guilherme. Eles estão, sim, tentando, tem a questão financeira, mas nada vai trazer de volta aquela vida que eles tinham. E a Aline trouxe um dado que eu queria falar, que eu acho que talvez seja a herança mais brutal do rompimento da barragem de Brumadinho, porque é lógico que existe um processo de reparação em curso, em que a Vale tem investido bilhões e bilhões de reais, mas tem uma coisa que é irreparável: a morte das pessoas.
E o que é brutal nesse caso, a herança mais brutal, foi o desenraizamento. Essas pessoas foram arrancadas do seu lugar, do lugar onde nasceram, do lugar onde se reconheciam, onde se identificavam, onde construíram a sua identidade social. Então, quando elas são arrancadas desse lugar, é como uma destoca, que é quando você corta o tronco e você arranca a raiz, eu chamo isso então de destoca humana, essas pessoas passam a ser de lugar nenhum. E ser de lugar nenhum talvez seja a herança mais brutal, deixada pelo rompimento da barragem. Por isso que eu digo que é um desastre em curso, porque nós ainda não sabemos os efeitos para a saúde humana desse contato com essa lama tóxica. Essas pessoas vão ser acompanhadas durante muito tempo, e a gente também não sabe o impacto na saúde mental dessas crianças que se viram órfãs e que ainda não deram, estou arrepiada, que ainda não deram conta de digerir tudo o processo no qual elas foram inseridas. A ONG Nação, o primeiro contato que eu tive com elas, eu fiquei muito impressionada com os desenhos feitos pelas crianças que foram atingidas direto ou indiretamente pelo rompimento da barragem. E os desenhos todos dessas crianças eram marrom. Até o Bob Esponja tinha ficado marrom. E os desenhos, os poucos desenhos que tinham cor, ou os personagens, as casas estavam tombadas e os personagens mortos, ou os personagens tinham terror na face. Então, isso é muito impressionante. Eu falo que é um desastre em curso. Ivana, esse relato dramático sobre as consequências para as vidas das pessoas que sobreviveram e ainda o alerta sobre a possibilidade de novos acidentes tornam o trabalho do observatório ainda mais urgente e necessário, não é? Exatamente. É por isso que eu disse que esse acompanhamento é permanente. O Ministério Público, que tem atuação na área ambiental, já tem procedimentos investigatórios em curso, Guilherme. Isso é muito bom que seja dito, porque essas situações precisam, sim, de medidas preventivas. Nós não podemos aguardar. Não é esse o papel do observatório. Ele atua ou para dar resposta a essas tragédias e esses acidentes e esses crimes ambientais já acontecidos, mas também ele atua na prevenção de novos casos. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de Ivana Farina, procuradora de Justiça do Ministério Público de Goiás e ex-conselheira do CNJ. Agradeço também a Daniela Arbex, jornalista e escritora, e ainda a Aline Dutra, psicóloga e ex-coordenadora da equipe de psicólogos da ONG Na Ação, em Brumadinho. Muito obrigado, portanto, às três pela participação no programa. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. ama imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.